comecei a meditar a respeito em casa, eu fui confrontada pelo Senhor. Glória a Jesus por esta palavra. Fui confrontada e é isso que a palavra de Deus faz. Nos confronta, nos orienta, nos direciona e nos leva para o Senhor, né? Nos encaminha para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Então, ao ler esse sermão, ao ler essa palavra que o Senhor Jesus diz, que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele me fez refletir sobre muitas coisas, sobre a nossa conduta, sobre a minha conduta, principalmente. Glória a Jesus. Então eu quero ler junto com os irmãos e compartilhar aquilo que o Senhor me entregou, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo, vamos ler o 1, amém? Diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Versículo 3: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurado, na minha versão diz felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Glória a Jesus. E o tema dessa noite é: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão consolados. Mas antes de nós falarmos a respeito dessa fome, dessa sede, da justiça, de justiça, primeiramente nós precisamos entender que, para termos fome e sede de justiça, nós precisamos ter um coração quebrantado. Aleluia. Precisamos, em primeiro lugar, termos o espírito, sermos pobres de espírito. Glória a Deus. E quando falamos sobre ser pobre de espírito, não significa falta de dinheiro ou excesso dele. Não significa que nós devemos ser mal vestidos, que nós devemos demonstrar certo abatimento. Não significa isso. Sermos pobres de espírito significa que nós precisamos ter humildade. Significa que nós precisamos ter uma profunda contrição, que nós precisamos ter um reconhecimento total de nossa insuficiência humana, que nós precisamos ser dependentes do Senhor em todas as coisas da nossa vida. Significa reconhecer que não é autossuficiente. Significa reconhecer que a nossa inteligência é mínima diante da grandeza e da sabedoria do nosso Deus. E que nós não podemos caminhar com nossas próprias pernas se o Senhor não nos sustentar. Significa reconhecer que todos os dias nós acordamos ou nós ressuscitamos porque estamos dormentes, estamos dormindo porque o Senhor permitiu. Para termos fome e sede de justiça, precisamos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé e reconhecer que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Significa reconhecer que eu dependo dele, dependo do meu irmão, que eu não posso andar sozinho se eu não tiver o meu irmão do lado. Reconhecer que fazemos parte de um corpo, que fazemos parte do
corpo de Cristo. E que se este corpo, se a minha mão estiver doendo, todo o corpo sente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Significa que nós precisamos reconhecer que a necessidade de Deus vem de um arrependimento, vem de um coração arrependido. Aleluia. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os humildes, felizes aqueles que estendem a mão, como já foi ministrado aqui. Felizes aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que sabe pela sua própria força não vai conseguir vencer, mas tem um Senhor que está acima de todas as coisas. Aleluia. Que é mais, que nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Só tem fome e sede de justiça. Glória a Deus. Quem precisa de arrependimento, quem reconhece que precisa ser perdoado. Sim, ser perdoado, porque nós nascemos debaixo do pecado original, lá no Jardim do Éden. Glória a Deus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram diante do Senhor, com quebrantamento, com necessidade, com reverência, com amor, com gratidão. Aqueles que choram diante do Senhor, porque reconhecem que são fracos, porque o reino dos céus é dos fracos, não é do forte, irmão. O reino dos céus não é do forte. Diga ao fraco: forte sou. Aleluia. Porque é na nossa fraqueza que Ele se apresenta, que Ele é reconhecido, que a glória dEle se manifesta. É na nossa necessidade que o poder dEle se estabelece. Aleluia. Glória a Jesus. No Salmo 51, aleluia, Davi vai trazer um coração rendido, contrito e vulnerável a Deus. É desses, é sobre esses que estamos falando. Esses são os que têm fome e sede de justiça. Aleluia. Esses que reconhecem suas falhas e se arrependem. Esses que sabem que tudo que conquistou foi porque o Senhor lhe deu força. Tudo que ainda está para conquistar é porque o Senhor lhe dá força e te capacita. Esses que reconhecem que saem das suas casas num domingo chuvoso e vêm diante do altar derramar a sua adoração, vêm diante do altar derramar as suas lágrimas, que vêm diante do altar reconhecer que Ele é Senhor. Como foi dito no início do culto, que o nome dEle todo se dobra. É desses que se dobram. Oh, Ramanashere Cantaramanaya. É desses que se dobram diante do Senhor e não diante da sociedade, e não diante do sistema. É esses que se dobram diante do Senhor, do Altíssimo. Aleluia. É desses que nós estamos falando. Que sabe que o amanhã pertence a Ele, que o presente pertence a Ele, que a nossa família pertence a Ele, que reconhece que Ele é Senhor, que reconhece que não é a minha vontade que deve prevalecer, mas a vontade dEle, que busca o seu reino, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, sabendo que Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Olha o que o Senhor Jesus diz: olhem para os pássaros,
Eu gosto dessa palavra. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Os lírios, as flores que hoje está viva e amanhã murcharam. Olhem para os pássaros que não plantam e nem colhem, não semeiam e nem colhem, mas todavia o Deus dos céus, o Senhor, os sustenta, os guarda, prepara, encaminha, direciona e dá vitória. Olhe para eles, olhe para a simplicidade destas coisas e veja a grandeza do teu Deus, porque estamos acostumados a ver as coisas grandes, a olhar para a ostentação, porque o que se fala mais é ostentação, é brilho, é glamour. Mas aquele que tem fome e sede de justiça sabe que nosso reino não é terreno, sabe que a nossa vitória não está nestas coisas, está no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Essa palavra nos confronta porque entendemos que necessitamos nos arrepender. É para uma igreja, é para um povo, é para o homem, para a mulher que reconhece que necessita do Senhor, que precisa se arrepender. Oh, aleluia! E o Senhor Jesus, quando vai ministrar a estas pessoas, Ele traz coisas do cotidiano. E Ele traz um exemplo que é vital. É fome. Eu não sei da sua vida, eu não sei se você já passou fome. Porque nós, acredito que a maioria de nós aqui do Brasil, a gente nunca passou fome. A gente passou necessidade, vontade de comer. Mas aquela fome da qual você procura e não tem, que você necessita, que o teu corpo necessita, mas não tem. Acredito que alguns já tenham passado. E o quão difícil é. Veja que Jesus, Ele pega um exemplo, uma necessidade básica do nosso corpo. Quem tem fome. A necessidade básica do nosso corpo, quem tem sede. Irmãos, nós não conseguimos sobreviver 3 dias sem água, sem nos hidratar. O alimento físico, ele nutre o nosso corpo. Ele nos mantém de pé, nos dá força. A água nos hidrata, nós precisamos, são necessidades vitais. Sem elas, sem saciar nossa fome, sem saciar nossa sede, nós não conseguimos sobreviver. E Jesus vai usar esse exemplo: quem tem fome, quem tem necessidade, quem tem sede de justiça. Aleluia! Felizes são esses que têm fome e sede de justiça. Oh, aleluia! Pois eles serão saciados. E qual que é essa justiça, irmão? Que justiça é essa que o Senhor Jesus estava falando? Obviamente que nós podemos utilizar esse versículo para nossas vidas. Sede de justiça na vida social, ao ver as pessoas passando por algum tipo de situação que precisa ter ali uma intervenção. Nós precisamos sim pegar esta palavra e utilizarmos para a nossa conduta, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso caráter. É claro que nós podemos utilizar essa palavra em busca de algo, de alguém que está sendo injustiçado, obviamente. Mas esta justiça principalmente
deve ser a fome e a sede pela justiça de Deus. Oh, aleluia! E quem é a justiça de Deus? Quem é esta? Quem é este? Aleluia! Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou e ofertou pelos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Cristo é esta justiça. Cristo é a justiça de Deus. É por meio dele, aleluia, é por ele e é para ele, aleluia, que são feitas todas as coisas. Ele se fez justiça por nós, sobre os seus pecados, para a salvação da humanidade em Cristo Jesus. Bem-aventurado é você, quando busca a justiça de Deus, a Cristo Jesus. Bem-aventurado é você, quando, aleluia, se prostra diante do Senhor e declara: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ensina-me sobre a tua palavra. Bem-aventurados são aqueles que leem a palavra de Deus, que encontram nessa fonte, aleluia, água que sacia a sua alma. Aleluia! Aleluia! Pois foi por meio deles que fomos justificados, que nos tornamos justos. Aleluia! Cristo, a justiça de Deus. Quando buscamos seguir o seu exemplo, quando buscamos seguir o seu caráter. E que caráter é este? Que caráter é este? Caráter de Cristo. Por favor, vamos ler lá em Gálatas. Gálatas 5. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gálatas 5, 22. Qual que é esse caráter, o caráter de Cristo? Está sendo coerente para os irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? O caráter de Cristo está revelado aqui. Mas o Espírito produz este fruto. Veja, irmãos, não são frutos, é o fruto. Aleluia. Imaginem uma cebola e as suas camadas. Mas o fruto do Espírito, só um exemplo da cebola, é amor. O caráter de Cristo é amor. E nós precisamos buscar o amor de Cristo. Nós precisamos buscar o amor. Este que está tão escasso nos dias atuais. Esse que pouco vemos nas atitudes por aí. E muitas das vezes a gente vê nas redes sociais alguns atos de amor. Mas nem sempre é visto. É um amor que socorre mesmo no anonimato. Glória a Jesus. É um amor que não julga, que não fere com palavras. Irmãos, esta palavra nos confronta porque ela nos faz entendermos que não é da nossa forma, do nosso jeito. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. É do jeito dele. É da forma dele. E nós precisamos estar ligados à videira. Ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim tem vida. Ou seja, se nós estamos ligados à justiça de Deus, que é Cristo, se nós estamos ligados junto a Ele, nós precisamos buscar ter o caráter de Cristo. E esse caráter é amor, é alegria, é paz com o teu irmão.
encontrarmos alguém que está de mal com a vida. E quando encontramos alguém que nos fala um bom dia, o coração até enche um pouquinho, né? Fica até quentinho. Eu gosto de falar bom dia, irmãos. Eu gosto. A irmã mora ali na minha rua, a irmã Rita. Eu gosto de falar, paz, bom dia, pessoal. É bom, irmãos. É bom. Quantas vezes nós estamos andando e alguém vem e fala, bom dia, como você está? Tudo bem? E a família? Enche nossos palavras. As palavras têm poder. A paciência é esperar um pouquinho. Só um pouquinho. Aleluia, a amabilidade. Olha que caráter maravilhoso que o nosso Cristo tem. Imagine aí o nosso Senhor. Olha a justiça de Deus. Olha esse caráter amável. Um olhar amável. Nós já recebemos tantas cobranças. Você precisa estar assim. Você precisa estar assado. Ah, você está muito assim. Não, você não deveria estar desse jeito. Quando na verdade a gente gostaria de ouvir alguém falar, como você está hoje? Olhar nos olhos, sem cobrança. Olhar nos olhos e falar, como você acordou hoje? Parece que está meio triste. Nós não paramos para ver. Nós não paramos para olhar o outro mais. Está muito corrido. Está tudo muito corrido, é muito rápido, é muito rápido. Eu estou correndo para onde nós estamos correndo? Para onde nós estamos indo? Para onde? São tantas vozes nos falando para ir para cá, para ir para lá, você tem que ser assim, porque agora a moda é essa. Ah, não se usa mais isso, está errado, é antiquado. E nós vamos perdendo a nossa identidade. Eu quero chamar a igreja à reflexão. É engraçado que a gente vem com uma palavra e Deus vai direcionando para outra. E glória a Deus, aleluia. É dele. Quero te chamar à reflexão. Você já parou para pensar um minutinho? O que te faz feliz? O que te faz feliz? Já parou para pensar um pouquinho? Teu coração está em paz? Vamos respirar um pouco? Feche os seus olhos, vamos fazer um exercício aqui. Surgiu agora. Agora, nesse momento, o Senhor está. Respira, vamos respirar. Puxa pelo nariz, solta. Por mais uma vez. Inspira, respira. Quem te deu isso? Quem te fez respirar dessa forma? Você percebe quando você está respirando? Só vai no automático. Quem te fez abrir os olhos hoje? É aquele que te ama. É aquele que te chamou aqui nessa noite para dizer que você é precioso. É preciosa. E que você recebeu um presente. Você está de pé hoje. Você acordou hoje. Você tem mais uma oportunidade. Você tem mais uma oportunidade de viver, de respirar, de agradecer, de estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de aprender que Ele é amável, que Ele é paciente, que Ele te ouve, que Ele te escuta, mesmo quando você não tem palavras, mesmo quando você não enxerga a solução, Ele está vendo.
você em mim. Olhe para mim. Você está olhando para muitos lados, para as muitas direções, está ouvindo muitas vozes. Ouça a minha voz que te digo. O caráter de Cristo é um caráter de fidelidade. Fidelidade. Pode ir adiante. Glória a Jesus. Oh, aleluia. É um caráter de mansidão. Mansidão. Oh, aleluia. É ser manso, mesmo quando estamos diante de muitos bravos, de muitos fortes. É saber que o Senhor é a tua força e a tua luz, e que você não vai conseguir sozinho, se não for pela permissão dEle. É o ter domínio próprio. E o quão difícil é ter domínio próprio. Porque de repente alguém pisou no teu carro e você já não consegue mais segurar. Já segurou demais. Aleluia, mas o Senhor nos chama para sermos esses que são felizes. Porque se a palavra de Deus diz, é verdade. Esses que têm fome e sede de justiça. Esses que têm fome e sede de Cristo. Que querem ter um caráter renovado, transformado. Glória a Jesus. A nossa alma, ela anseia. Ela anseia por ter a palavra de Deus. Eu ouvi alguém falar esses dias que aquele que não ora, que não lê a palavra de Deus, vai ter sérios problemas psicológicos, né? Vai ter que tratar muito bem aqui. Porque o mundo vem como uma avalanche. Os problemas vêm e nós precisamos nos alimentar. Alimentar nossa alma. O que é nossa alma? Nosso psique. São os nossos sentimentos. Precisamos alimentá-la com a boa palavra, com bom alimento. Precisamos saciar nossa alma com um bom alimento. E esse alimento é Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Aleluia. Ele é o cordeiro vivo de Cristo que foi oferecido por nós. Nós precisamos saciar a nossa alma. Ela tem sede, ela tem fome de Cristo. Aleluia. Nós precisamos desta água. Lá no Salmos de número 1 diz que bem-aventurado o homem, aleluia, que não se assenta à roda dos escarnecedores, aleluia, que não recebe o conselho dos perversos, que antes tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, as folhas não murcham. Aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia. Onde tu colocar a tua mão prosperará. Onde colocar a planta do teu pé prosperará. Quando você te assentar aos pés do Senhor e seguir esta palavra, que é alimento. A palavra do Senhor nos diz que rios de água viva fluirão de dentro de nós. Irmãos, quando nós nesta vida temos fome e sede de Cristo e buscamos
saciados, e eternamente estaremos com Ele na glória, e nós aceitaremos a sua mesa, cearemos com Ele, Ele conosco, e nós teremos comunhão, nós teremos o corpo unido. Mas ai daqueles que não querem, que não têm sede agora, que não têm fome agora, porque terão, mas não terão como se saciar. Bem-aventurados sois vós, que hoje se assenta neste lugar e aprende do Senhor. Bem-aventurados somos nós, que temos hoje, neste momento, o tempo é agora, fome e sede, não do pão, não da água, porque isso nós teremos todos os dias, mais fome e sede da água que é Cristo, que chama para a vida eterna, porque seremos saciados hoje, seremos saciados amanhã e principalmente na eternidade. Principalmente na eternidade. Aleluia. Glória a Jesus. E seremos carta viva do Senhor. O Senhor não te chamou para viver de qualquer maneira. O Senhor te chamou para se encher, se alimentar e levar para outros. Porque o fruto do Espírito, se a gente for observar uma árvore, agora essa época, a época de manga, a gente só vê por aí, né? Assim, pé de manga cheio, é bonito, né? Dá vontade de ir lá pegar um. O fruto do Espírito é como, imagina um pé de manga. Quando a gente passa, tá lá o fruto. A gente olha aquele pé de manga, aquela mangueira está viva. Porque olha os frutos. Olha aquelas mangas, dá vontade de comer. Dá vontade de pegar e levar para casa fazer um suco. Olha aquela fruta. E agora, para finalizarmos, imagine Cristo. Imagina na árvore. Cristo é a videira. Aleluia! Nós somos os ramos. O fruto do Espírito é o caráter renovado. E quando o mundo vê aquela árvore que é Cristo, nós, os ramos, seguramos os frutos. Eles vão ter fome, eles vão querer comer aquele fruto, eles vão querer se saciar, eles vão querer experimentar, porque nós produzimos o fruto, o caráter de Cristo, e isso causa um incômodo, isso causa uma estranheza, isso causa desejo de querer viver a mansidão, o domínio próprio, a felicidade, a amabilidade, aleluia. E assim nos tornamos cartas vivas do Senhor. Nos tornamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, Deus está entrando na sua casa, na sua família. Anda preocupada, mas o Senhor está entrando. E os teus, pode deixar que o Senhor está cuidando. Amém? Glória a Jesus. Eu quero finalizar agradecendo a oportunidade e dizer que estou muito feliz com o Senhor e com os irmãos. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos fazer uma oração para finalizar e agradecer ao Senhor